Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Saia do seu lugar, por favor, cumprimente a pessoa que está aí pertinho de você, alguém tão especial, tão lindo, alguém chamado por Deus para servi-lo, para adorá-lo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo também, adore a Deus conosco nessa manhã importante para nós, nos lembrando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 15, da vida que nós temos aqui, diz que nós seríamos pessoas muito miseráveis, não fosse a fé naquilo que de fato aconteceu, a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluias, porque o Senhor ressuscitou. Vamos cantar, irmãos, falando desta verdade. Graças a Deus, a nossa fé é viva naquele que vive e reina para sempre. Vamos cantar.
Glórias a Deus, esta é a convicção que nós temos, e a testemunha, a história é incapaz de dizer que Jesus não ressuscitou. Aqueles que seguiram Jesus de perto, seus apóstolos, testemunhas oculares, como João, o apóstolo do amor, diz: nós o vimos, ele esteve conosco, nós o tocamos, ele se manifestou a nós. Estes morreram, deram as suas vidas por amor a Jesus. Seria impossível alguém morrer por uma mentira. Mais que isso, os seus apóstolos morrerem por uma mentira. Ele ressuscitou, aleluia. A nossa fé é viva naquele que venceu a morte, para dizer ao inferno, ao cosmos, a tudo quanto ele criou, que ele é o Senhor da vida. Por isso ele diz: eu ofereço a vida, e é uma vida abundante. Aleluias. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Nós te aplaudimos, papai. Como a tua palavra diz, aplaudi o Senhor com as mãos. Esta é a verdade na qual nós cremos, a verdade que tem dirigido a nossa vida, não só nossas palavras, mas nossas atitudes. Pai, nós não somos dignos de sermos chamados teus filhos, mas o Senhor, porque deu o seu unigênito Filho para viver e morrer, entregar a sua vida em resgate da nossa, recebemos esse privilégio da adoção através de Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque em todo lugar nós estamos agora conectados em amor com os nossos irmãos, que lá na China, na Coreia do Norte, oh Deus, lá no Camboja, lá em tantos lugares diferentes, com fusos horários diferentes, Senhor, e estamos aplaudindo o Senhor, reverenciando o Senhor, agradecendo o Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Glórias sejam dadas, pois, ao nome do Senhor Jesus Cristo, por quem oramos agora e sempre. Amém e amém. Ainda em pé, irmãos, vamos continuar cantando, falando daquilo que veio antes do túmulo. Graças a Deus, o túmulo está vazio, mas antes do túmulo veio a cruz. Antes da coroa, antes da glória, né, vem a cruz. Antes da coroa de glória veio a cruz. E lá na cruz, os meus pecados, os seus pecados foram cravados, exterminados e esquecidos pelo ato de justiça do Senhor Jesus Cristo. Rude Cruz, vamos cantar. Se eu amo a mensagem da
sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele morar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa Glória a Deus. Podem sentar-se, meus amados. Olá, começa agora o nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento! A FUNASP, em parceria com a Dynamic Church Planting International, apresenta o curso essencial de plantação de igrejas, que também pode ser aplicado para projetos sociais e missionários. As verdades e os instrumentos indispensáveis para a liderança, divulgação, formação de equipe e planejamento que são realmente necessários para começar um trabalho e fazê-lo funcionar. O curso acontece dos dias 24 a 26 de abril, aqui na Primeira Batista. Informações pelos telefones 3324-4200 ou 9974-8271. O investimento é de apenas R$50. Você que ainda não é batizado e você que ainda não é membro da igreja, atenção para essa notícia. No próximo final de semana, teremos batismo e recepção de novos membros. Então, se você quer se batizar, finalize as suas lições do curso de batismo, marque a sua entrevista ou fale com o seu líder de célula. E você que tem frequentado os nossos cultos e deseja ser um de nós, fazendo parte da nossa história, por favor, vá no balcão ali no hall da igreja e deixe apenas o seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. Não perca essa oportunidade. Esperamos você aqui no próximo final de semana. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. De 18 a 21 de junho acontece a 8ª edição do Congresso Arte e Vida. Em Cristo somos feitos livres para traduzir o seu amor através de nossas expressões, movimentos, música e vida. Chame todo mundo, as inscrições já estão abertas através do nosso site e aqui mesmo na igreja. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041-4403. Páscoa, tempo de gostosuras, né? O Mini vai ensinar uma receita especial que o Papai do Céu escreveu na Bíblia, a receita da salvação. Ela é recheada com muito amor, para que todas as pessoas possam saboreá-la. Venha saber mais sobre os seus ingredientes deliciosos, assistindo ao musical Descobrindo o Doce da Páscoa.
dia 3 de maio, às 19 horas, sábado, no Templo da Primeira Batista. Lembre-se, como ingresso, é muito importante trazer um alimento infantil nutritivo, tá? O nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Que bom estar com vocês num dia tão especial. É claro que, de verdade, se a gente fosse atrás das verdadeiras datas, hoje não seria a data da ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso não é importante, tão importante. O importante é que nós comemoramos um Jesus ressurreto. E eu fico tão feliz que hoje as crianças vão aprender assim, sobre uma coisa tão importante, e nós, como facilitadores do Mini, trabalhando lá, a gente tem que estudar essas lições também. A gente acaba aprendendo tanta coisa nova e diferente da Bíblia. Eu sempre li sobre o leão de Judá e sobre o Cordeiro de Deus, mas eu não vi que essas duas figuras estavam tão juntas na Bíblia. E em Apocalipse 5, eles estarão estudando sobre isso hoje, fala de Jesus como Cordeiro de Deus e como o leão da tribo de Judá. E é um capítulo todo de adoração a esse Jesus que tem essas duas figuras. Então é sobre o caráter de Jesus. No leão de Judá, ele mostra que ele é forte, que ele é poderoso, que ele cuida, que ele é o dono, que ele é o rei, né? O rei sobre todos. E no Cordeiro de Deus, ele mostra já uma figura de mansidão. Aquele que foi morto, né? Mas não reclamou. A ovelhinha, quando morre, ela não reclama, ela só sai uma lágrima, ela chora apenas, né? Então essas duas figuras, elas estão ligadas ao Senhor Jesus, e as crianças vão aprender sobre isso, e eu estava olhando lá na revista, eles têm umas propostas, né, de como ensinar as crianças a adorar a Deus. Então, eles falam, Jesus é assim, 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 aí todo mundo bate palma. Jesus é poderoso e cuida de todos nós, aí todo mundo bate palma. É um jeito de criança, né, adorar a Deus. E eu separei alguns versículos, porque eu acho que isso é melhor do que eu falar. Em Apocalipse 5, eu então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E mais embaixo, a adoração. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão a terra. Esses sacerdotes, gente, somos nós. Fomos feitos um reino de sacerdotes, e nós queremos que as crianças também sejam sacerdotes do Senhor, que eles também ministrem sobre as outras pessoas. Então não é o pastor que é o sacerdote da igreja, todos nós fomos feitos
sacerdotes do Senhor. Que maravilha, que bênção. E num dia de ressurreição, no domingo de Páscoa, que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos adorar o Senhor Jesus como leão da tribo de Judá e também como Cordeiro de Deus. Vamos ler o versículo de hoje? Aqui, vamos lá? Todos, vamos ficar em pé, para a gente ler, fazer como antigamente, né? Que a gente, quando ia ler a Bíblia, ficava em pé, em reverência, né? É claro que hoje você fala assim, mas reverência não é isso, chamar de Senhor não é reverência. É sim, a gente excluiu isso e ficou uma bagunça, né? Eu acredito que vocês também pensam assim. Mas vamos lá. O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria. Vamos, amém. Vamos orar. Pai, cremos nessa palavra, cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus é poderoso. Celebramos hoje, Jesus, a tua ressurreição. Eu sei que é fora de data, a gente não sabe exatamente o dia, mas hoje nós separamos para isso, para te celebrar, ó Pai. Tu és, ó Deus, o leão da tribo de Judá, mas é também o Cordeiro de Deus. Fomos feitos reino de sacerdotes. Ó Deus, nós não merecemos isso. Se o Senhor nos livrasse do inferno, já estava bom. Mas o Senhor nos fez reino de sacerdotes, filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros de tudo que Jesus tem direito. Ó Deus, quando a gente olha para o céu, aquelas nuvens também são nossas, o céu também é nosso, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, e a sua ressurreição selou como realmente um Deus vitorioso. Ó Deus, nós te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesus, pelo que você fez por nós. Nós hoje somos igreja, tua igreja, Pai, porque você morreu por nós. Nós te adoramos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Jesus. Nós te adoramos para sempre. O Senhor é a cabeça deste corpo que é a igreja. Te adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido para sempre, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, gente, hoje eu estou meio emocionada, mas esses textos são maravilhosos, porque eles colocam Jesus no devido lugar, e nós também, não é? Então é muito gostoso e eu não consigo aguentar. Nós vamos receber agora os nossos pré-adolescentes, depois as nossas crianças. Olha que beleza, irmãos, que riqueza. Meninos, meninas, cheios da graça de Deus, com o futuro pela frente e aprendendo a palavra de Deus para serem absolutamente felizes, bem-sucedidos. Uma salva de palmas, irmãos. Ok, pode assentar-se. Quando eu vejo essa criançada aí, eu fico pensando, que coisa maravilhosa, pois eles têm crescido no temor de Deus, aprendendo a palavra de Deus, e assim têm todas as condições, irmãos, não de se guardarem do mundo, mas de transformarem o mundo. Nós não temos uma posição em Cristo daqueles que se cuidam, daqueles que se guardam. A igreja não é um lugar como uma arca de Noé, não é? Para nos livrar dos problemas lá de fora. Nós fomos levantados pelo Senhor para sermos agentes de transformação, sal e luz. E as nossas crianças estão aprendendo a palavra de Deus, e nós esperamos muito que em casa você faça o trabalho principal. A igreja coopera com os pais, mas o pai tem que ser um pai discipulador, a mãe tem que ser uma mãe discipuladora das suas filhas, e assim nós teremos uma grande transformação através da vida das nossas crianças. Eu quero ver quem está nos abençoando hoje, nossos convidados. Se você
não é membro da nossa igreja, está conosco, eu queria pedir que você ficasse em pé só um pouquinho para a gente cumprimentar você. Olha, lá atrás uma salva de palmas aqui também. Vamos, irmãos, dar toda... Lá atrás, meus irmãos, olha. Meus irmãos, lá atrás de tudo. Isso. Cheguem até lá, por favor. Mais gente, isto. Aqui também, lá em cima, do outro lado. Dê toda a atenção, todo o carinho para essas pessoas. Elas são muito importantes para nós. E nós estamos assim muito felizes em receber cada um de vocês, viu? Fiquem à vontade, aqui na casa do nosso papai. Amém. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe, viu, querida? Amém. Lembro, sim, com certeza. Todo domingo só está aqui, né? Amém. Graças a Deus. Aham. Deixa eu descer. Sim, irmã. Sempre vem aqui bater palma. Isso, amém. Amém. Com Deus, né? Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Tá bom. A senhora pode sentar ali? Ah, então tá bom. Joia. Amém. A irmã vai com Deus. Fica com Deus. Amém. Nós temos um vídeo para você ver agora sobre uma das ações muito estratégicas que nós temos envolvido na igreja, através dos ministérios, através de uma ação intencional missionária. Irmãos, vocês sabem que a missão é integral. O termo missões, embora apareça no plural, é mais reduzido que o termo missão. A igreja tem uma missão. Quando nós falamos em missões, isso traz à nossa mente os missionários de carreira, a missão de envio. Então, durante muito tempo nós falamos, olha, é importante haver missões, e é mesmo, mas a missão inclui as missões, porque a missão inclui você e a mim, aqui em Jerusalém, onde nós estamos. Então, existe a missão de envio e a missão de presença. Veja esse VT. No rosto dessas crianças estão as marcas de uma vida sofrida devido à carência, não só de comida. Hoje elas brincam, comem algodão doce e até se divertem enquanto os pais, apesar do feriado, continuam trabalhando dentro do lixão. Mas para quem vive e trabalha por aqui, falta de tudo, até dignidade. Nesse quadro, fica difícil entender o que é a Páscoa de verdade. O que é Páscoa? Páscoa, doce, doce da Páscoa. Um negócio sobre Jesus. Páscoa é quando Jesus ressuscitou, que ele morreu na cruz. Aí ele ressuscitou. É nesse contexto que começou o trabalho do pastor Walter. Mostrar que, apesar das circunstâncias, existe a esperança de algo melhor para cada um. Para nós, a Páscoa significa libertação, salvação, né? E nós precisamos trazer uma Páscoa, uma libertação para esse povo com obras, fé com obra. Quando nós trazemos o alimento, uma obra social, as pessoas carentes de amparo social, nós estamos trazendo o Evangelho. E é necessário que a pessoa reconheça que, enquanto ela está passando entre meio sofrimento, há um Deus lá no céu que se preocupa com ela e mobiliza essa igreja. A cruz foi trazida e plantada para reforçar a ideia do significado da Páscoa. O símbolo cristão ganhou lugar de destaque, onde a história recente traz uma lembrança dolorosa para essas pessoas. Foi neste mesmo lugar, em frente ao portão de entrada do lixão de Campo Grande, que no começo deste ano aconteceu um grande confronto entre esses mesmos trabalhadores e a polícia militar. A ideia desta celebração da Páscoa é mostrar que a história, tanto dos lugares como das pessoas, pode ser modificada. A história de vida do pastor Walter é a referência do que é possível. O pastor Walter é um ex-presidiário, ex-traficante e foi alcançado dentro da prisão com a mensagem do Evangelho. Quando o Walter saiu da cadeia, ele teve o apoio da igreja evangélica e ele começou a fazer um trabalho no presídio federal de Campo Grande, dando o testemunho dele que é possível qualquer pessoa, qualquer criminoso, ter uma vida transformada. Ou seja, que é a Páscoa, a libertação da escravidão para a liberdade. E ele fazendo o trabalho no presídio federal, ele saindo do presídio federal, ao lado fica o aterro sanitário, conhecido como lixão. E ele vendo as crianças, as famílias em cima daquele aterro, procurando dali o seu alimento, aquilo tocou o coração dele. E ele no próximo final de semana levou a família e alguns voluntários para fazer uma reunião com ele. Como a compreensão de uma mensagem tão complexa precisa de elementos concretos, além das brincadeiras e algodão doce, foram distribuídas cerca de 300 refeições
que foram um verdadeiro banquete de Páscoa. Debaixo do sol forte da Sexta-feira Santa, a refeição fez a alegria de crianças e adultos, um sinal visível do que pode ser verdadeiramente uma feliz Páscoa. A Páscoa não é apenas um momento em que as pessoas se confraternizam, trocam ovos de chocolate, mas é importante na Páscoa saber que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. É isso aí, irmãos. Glórias a Deus. Esse é o trabalho da missão da igreja. Pastor Marcos, desde jovenzinho, solteiro, já fazia trabalho no presídio. E o pastor Walter é um dos muitíssimos resultados, e vão multiplicando a graça, o favor de Deus na vida de tantas pessoas. Irmãos, nós temos tanto para fazer. Precisamos da adesão de todos vocês. Ninguém aqui pode assistir à obra de Deus. Todos nós temos que fazer a obra de Deus. E quando nós levamos, por exemplo, a célula para casa, a igreja para casa, nós estamos dando um passo muito importante nesse sentido, porque nós temos amigos, vizinhos, parentes tão pertinhos de nós, que começam a ouvir bem próximos deles essa realidade transformadora do Evangelho. Vamos sair do templo, irmãos, não vamos ficar só aqui, é muito pouco, o Evangelho é muito maior, e a ordem é para que ele seja pregado em todo lugar, em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. Por isso, considere no seu coração, abra uma célula, fale conosco, ceda o seu lar para uma célula. Vamos todos, irmãos, estar envolvidos na missão da igreja, que inclui também as missões de envio. Os nossos missionários ao redor do mundo estão lá, mas aqui nós precisamos intensificar, trabalhar para a glória de Deus. Vamos, nesse momento, irmãos, cantar e ofertar ao Senhor. Os dízimos que são dele, mas estão conosco, devem ser trazidos. Ofertas missionárias com toda regularidade, com toda fidelidade. Se você ainda não é alguém que oferta regularmente para missões, eu quero falar com o seu coração, não deixe de fazer isso, irmãos. Nós precisamos investir na obra de Deus, e é um privilégio nosso. Nós nem deveríamos estar falando sempre, deveríamos sempre estar dizendo assim, gente, para, já tem dinheiro suficiente. Mas infelizmente o nosso coração, não é, irmãos, se tornou tão materialista. Nós cuidamos do que é nosso, e oramos e cantamos como se a missão não tivesse a ver conosco. O dinheiro que está comigo não é meu, as posses que Deus me confiou não são minhas, são para a obra de Deus, são para o crescimento da obra de Deus. Vamos ser fiéis, irmãos, vamos abençoar aqueles que ainda não ouviram a palavra do Evangelho. Nós estamos agora também, lançamos no domingo passado já a campanha para angariar os fundos para a construção da nossa sede campestre, não é? Nosso tempo ficou pequeno, você sabe, a nossa conferência do MDA foi feita em outro templo, alugamos um templo de uma outra igreja na cidade, porque nós não cabemos mais no nosso espaço. Então estamos agora já pensando e ofertando para a igreja no campo, que vai ser a nossa futura sede. Além de estarmos aqui durante a semana, estaremos lá nos finais de semana. Vamos cantar, vamos ofertar, irmãos. Oh
Glória a Deus. Bom dia, igreja. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos num dia em que nós comemoramos a Páscoa, mas, como diz o pastor Domício, todo dia é dia de Páscoa, porque Páscoa significa libertação e ressurreição. E a cada dia Deus está disposto a nos libertar de qualquer área de nossa vida, a libertar dos nossos medos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos de inferioridade, dos nossos sentimentos, às vezes por causa de um fracasso. E a cada dia também Ele está disposto a trazer de volta aquilo que a gente deixou perder. Ele está a fim de ressuscitar áreas de nossa vida que talvez por alguns descuido a gente deixou que ela morresse. Então todo dia é dia de Páscoa e eu desejo a você um feliz dia de libertação e ressurreição. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Quem aqui já passou por uma crise na vida, levante a mão. Todos nós. Algumas pessoas que estão aqui já passaram, outras pessoas estão passando, outras irão passar por alguma crise na vida. E vários são os motivos que nos levam a ficar em crise. São problemas na nossa vida financeira, às vezes problemas no nosso casamento, problemas no nosso trabalho, problemas nos nossos relacionamentos, problemas interiores e exteriores. Todos nós passamos por crises na vida. Estava ouvindo um pastor que uma menina de 13 anos entrou em seu gabinete chorando, e ela disse para o pastor: pastor, é o fim da minha vida. É o fim da minha vida, eu estou em crise, é o fim da minha vida. E o pastor perguntou para aquela menina de 13 anos, mas o que aconteceu? Por que você está em crise? Porque é o fim da sua vida, afinal você só tem 13 anos. E ela disse: pastor, eu perdi meu celular. Irmãos, outra irmã entrou no gabinete do pastor e falou: olha, é o fim da minha vida acabou. Mas o que foi, irmã? Meu esposo morreu. E ele disse para a irmã: repete a frase de novo. Meu esposo morreu. Ele falou: irmã, então não é o fim da sua vida, é o fim da vida dele, a sua continua. Irmãos, então todos nós passamos por crises na vida, mas a verdade é que a crise, ela nos deixa preocupados, estressados, com medo. E hoje nós vamos aprender com uma pessoa que de certa forma estava vivendo uma crise em sua vida. Quem que era essa pessoa? Seu nome era Isaac. Quem que era Isaac? Isaac era filho de Abraão, que todos nós conhecemos, que é chamado pela Bíblia de o pai da fé. Foi aquela pessoa em que Deus falou: ó, sai da sua terra, eu vou constituir você pai de nações, pai de multidões, eu vou abençoar muito a sua vida. Então ele é conhecido como o pai da fé. Então Isaac era filho de Abraão. Isaac, ele morava em Gerar e ele trabalhava com lavoura. Gerar era uma região muito fértil. Era uma região, como nós dizemos aqui, uma região de terra boa, terra roxa. Tudo que plantava dava, e dava em abundância. Então Isaac morava naquela região, e Gerar também era a principal cidade dos filisteus, na época de Abraão e na época de Isaac. Então a lavoura de Isaac começou a produzir muito. Isaac era agricultor e a sua lavoura estava produzindo muito. Os seus rebanhos estavam se multiplicando. Mas por que estava acontecendo isso? Porque o Senhor estava abençoando a vida de Isaac. Então tudo na vida dele estava correndo muito bem. Seus rebanhos se multiplicando, a lavoura produzindo bastante, e com isso Isaac foi ficando rico. Com isso Isaac foi ficando poderoso, e isso começou a incomodar os filisteus. Então, o rei Abimeleque, que era rei dos filisteus naquela época, chamou Isaac para uma conversa e disse: olha, é o seguinte, está na hora de você deixar a nossa região. Você está ficando poderoso demais para nós. Você está ficando muito rico, está prosperando muito. Então nós não queremos você mais nessa região. Você, vaza, você some, pega suas coisas e dá um jeito. Você não vai ficar mais aqui. Isaac, ele possuía muitos servos, muitos rebanhos, e tudo estava ali. Mas Abimeleque o convidou para sair daquela região, e aí que começa a nossa história. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26.
Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 24. Gênesis 26, do 16 ao 24, diz assim: Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Será, irmãos, que Isaque tinha motivos para entrar em crise? Claro que tinha. Claro que ele tinha, ele trabalhava com lavoura. O seu trabalho era aquele, e o seu trabalho estava prosperando, as suas coisas estavam lá, os seus rebanhos estavam também lá, a sua família estava lá. E agora ele é convidado, ele é expulso de uma região onde o seu ganha-pão era ali. Será que Isaque não tinha motivos para viver um momento de crise? E chegando em outro lugar, ele começa a cavar poços. Por quê? Eles tinham que cavar os poços para dar água para o rebanho. E ali cavando os poços começou a haver discussão. Ele cavava um poço, a pessoa falava: esse poço é nosso. Ele cavava outro: não, esse também é nosso. Ele cavava lá e discutia. Então ele tinha motivos para viver uma crise, porque sai de uma região, e aí ele tenta outra região, e ele vai cavar os seus poços, e ali dá muita discussão. Então Isaque, ele tinha motivos de sobra para viver uma crise em sua vida. E esse texto vai nos ensinar que nós não podemos desistir diante dos nossos obstáculos. Nós não podemos desistir quando as crises surgirem em nossa vida. Não importa se elas vão ou não surgir. O que importa é como você vai enfrentá-las, como você vai passar por esse momento de crise na sua vida. Por isso, hoje eu quero falar: você pode superar as crises da vida. Fala para o irmão que está ao seu lado: você pode superar as crises da vida. Irmãos, eu quero que você saia com essa frase na sua cabeça: eu posso superar as crises da vida. Porque durante a semana, quando a crise vier, quando você estiver em crise, você possa lembrar do que o Senhor falou aqui nessa manhã a você: eu posso superar as crises da vida. Mas o que fazer então para superar essas crises da vida? Vai depender das decisões que você vai tomar. E essas decisões não são as pessoas que irão tomar, mas você que terá de tomar essas decisões, para que você também possa superar essas crises da vida. E eu quero compartilhar com você algumas decisões que lhe ajudarão a você superar as crises, que lhe ajudarão que no momento de crise que você estiver vivendo, você vai conseguir superar, vai conseguir passar por esse momento. Amém, irmãos? Então diga comigo: 3 decisões. Amém. Primeira decisão, versículo 17 e 22. Não tenha medo das mudanças. Versículo 17 diz: por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe, no versículo 22 eu estou agora, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Irmãos, as mudanças na vida não podem nos causar um terror a ponto da gente desistir, a ponto da gente ficar paralisado, a ponto da gente ficar com medo.
Essas mudanças que acontecem em nossa vida, constantemente nós estamos sofrendo mudanças. Mudanças no nosso caráter, mudanças no nosso contexto, mudanças no nosso trabalho, na nossa vida diária. A vida é dinâmica e ela reserva mudanças a todos nós. E essas mudanças, ela não pode nos causar um terror a ponto de ficarmos parados, desesperados. Isaac, ele não se desesperou, mas ele teve uma atitude. Qual foi a atitude de Isaac? Que atitude? Versículo 17, 22. Isaac mudou-se. Ele não teve problema em encarar a realidade. Ele não teve problema em mudar-se. Ele não questionou, ele não brigou, ele não ficou com medo, ele simplesmente mudou. Ele mudou-se. Por que Isaac não teve medo da mudança? Porque para Isaac não importava a mudança que o Senhor estava fazendo na vida dele. Não importava a mudança que a ocasião fez na vida dele. Mas o que importava para Isaac era a presença do Senhor na vida dele. E ele tinha certeza disso. Isso é o que importa para a gente. Não importa se a gente muda de lá para cá, de uma cidade para outra, de um trabalho para outro. O importante é quem vai com a gente nessa mudança. É quem está conosco nessa mudança. Isaac sabia exatamente disso, porque quando o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo das crises da vida, nós não precisamos ter medo das mudanças que ocorrem na nossa vida, nós não precisamos ter medo das situações, muitas vezes embaraçosas, que acontecem na nossa vida. E nem toda mudança que acontece em nossa vida, irmãos, são um terror. Nem toda mudança. Embora pareça um terror, mas mais tarde pode se tornar bênção na sua vida, porque o Senhor está no controle. Então nem todas as mudanças podem ser um terror, elas podem se tornar bênçãos. E às vezes é necessário mudar para melhorar. Às vezes será necessário você sofrer mudanças para você melhorar. Mas o mais importante é a presença do Senhor conosco. Não importa o lugar que estamos, não importa o contexto que estamos vivendo, não importa para onde você vai, o importante é que Deus está com você. Isaac tinha certeza disso. Talvez você está passando por mudanças na sua vida. Você estava empregado, agora está desempregado. Você estava solteiro, agora vai se casar. Não que casamento seja ruim, mas todo casamento, toda mudança de solteiro para casado, ele gera uma certa ansiedade, gera um certo medo, porque agora você vai viver uma vida a dois. Então, a mudança de solteiro para casado também gera uma certa ansiedade na gente, um certo medo. Então, talvez você está muito bem no seu trabalho, mas agora você recebeu a notícia que você será transferido para outro lugar. E agora você está preocupado, você está com medo. Por quê? As mudanças, elas nos tiram da nossa rotina. As mudanças nos tiram do nosso conforto, da nossa segurança. Por isso que a gente tem medo delas. Você está acostumado com uma rotina, está acostumado a pegar o mesmo ônibus ou a trilhar pelo mesmo caminho, trabalhar no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, e agora você tem que mudar. Isso vai te tirar da sua rotina e da sua zona de conforto. E é isso que a gente não quer. É disso que a gente tem medo, porque o ser humano, ele busca segurança. Ele busca segurança. Todos nós buscamos essa segurança. E a mudança, ela de certa forma trabalha nisso em nosso coração. A gente se sente inseguro quando as mudanças acontecem. E uma palavra muito difícil de ser dominada em tempo de mudanças é o medo. Todos nós precisamos aprender a trabalhar com o nosso medo, porque o medo vai fazer-nos recuar. Meu irmão, ele foi convidado a sair de Brasília. Ele foi promovido. Sair de Brasília para ir para Manaus. E ele conversando ali com o seu chefe, com o seu diretor, e ele falou: você pode não aceitar, a opção é sua. Só que o não significa não trabalhar mais com a gente. Então ele teve que aceitar a mudança, era o seu sustento. E como Isaac, ele mudou-se, agora está morando lá em Manaus. Mas o que fazer então para não ter medo? O que você deve fazer para você não ter medo? Pastor, eu quero aprender a dominar esse medo, eu quero aprender a controlar esse medo. O que você tem que fazer para não ter medo, para não ser dominado pelo medo?
ter a certeza que o Senhor está com você. E essa certeza, ela está ligada ao quê? Ao amor que Deus tem por você. Por que eu estou dizendo isso? Lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, o amor de Deus por você e o seu amor para com Deus, ele lança fora todo esse domínio no medo. Não estou dizendo que você não vai ter medo. Existe uma diferença entre ter medo e ser dominado pelo medo. O medo não pode lhe dominar. Não interessa se você vai ser útil aqui na terra para Deus ou não. Deus desejou você, por isso que você está aqui. Amém? Não importa se você está sendo útil ou não para Deus. Não importa se você está sendo interessante ou não para Deus. O que importa é que Deus desejou você. E é por isso que você está aqui. Deus desejou você, meu irmão. Então o Senhor está contigo. Se as mudanças forem um terror, o Senhor as transformará em bênçãos na sua vida. Observe essa frase, o que diz. A mudança não assegura necessariamente progresso, mas o progresso implacavelmente requer mudança. Então, em momentos de crise, não tenha medo das mudanças. Amém, irmãos? Repita comigo, 3 decisões. Segunda decisão, lá no versículo 19 ao 22. Não pare, continue cavando. É outra decisão que você vai ter que tomar. Diz assim: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Irmãos, só alcançaremos algo se nos movermos. Isaque, diante dos obstáculos, o que ele fez? Ele não parou de cavar. Se você quer superar as crises da vida, não pare de cavar. Continue cavando. E era natural cavar poços por causa dos rebanhos. E observe que Isaque, ele tinha motivos para não continuar cavando. Primeiro, os filisteus haviam tapado os poços que o pai de Isaque tinha aberto. Lá no versículo 15 fala sobre isso. Que o pai de Isaque, Abraão, tinha aberto poços e os filisteus vieram e taparam os poços. Segundo motivo que ele tinha para parar de cavar. Os pastores de Isaque chegaram a cavar 2 poços, mas tiveram que abandonar para evitar briga com os filisteus. Então Isaque, ele tinha motivos de sobra para falar: olha, vou parar com esse negócio de ficar cavando poço aqui. Isso aí não vai dar certo não. Não é aqui, olha, arranjando briga, tampando o poço do meu pai. Vamos entender um pouco o contexto do que era cavar poços, do que era tapar poços. Quando alguém cavava um poço, ele assumia o direito de propriedade ao terreno. Então, tapar o poço de alguém era considerado crime. Você não podia tapar o poço de ninguém. Era considerado crime. Então, Isaque, ele tinha todo o direito de brigar, ele tinha todo o direito de discutir, ele tinha todo esse direito. Porque, afinal, taparam os poços que o seu pai tinha cavado. Mas Isaque, ele preferiu manter a paz. Ele pensou: eu não vou brigar, porque Deus está comigo, e não é desse modo que Deus vai me fazer prosperar, não é brigando com as pessoas. Deus vai me fazer prosperar, a presença do Senhor está comigo, então eu não vou ficar discutindo quem cavou poço, quem cavou, se tem direito ou não tem, eu vou manter a paz. E foi isso que Isaque fez. Pacientemente, então ele abriu outros poços, aí discutiram, aí ele abriu outro, até que não discutiram mais com ele, e ali ele ficou. Irmãos, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Parar de cavar significa parar de buscar. Parar de cavar significa parar de acreditar. Parar de cavar significa parar de orar. Parar de cavar significa parar de vir à igreja. Parar de cavar significa abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Em momentos de crise nós não podemos parar de cavar. Nós precisamos continuar
cavando, cavando. Porque você só vai encontrar se você continuar a cavar. Mateus 7,8, o que diz Mateus 7,8? Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Agora tem pessoas que quando estão em crise, eles largam tudo. Eles abandonam tudo. Eles não querem mais saber de nada. E com isso a crise só aumenta, não resolve. Tem outras pessoas que passam por momentos de crise e não quer cavar, quer que as outras pessoas cavam para elas. Quer que as outras pessoas continuem cavando para elas. É você que tem que continuar cavando, buscando. Isaac continuou cavando até conseguir estabelecer um lugar que ninguém viesse a incomodá-lo. Enquanto você estiver vivendo aqui na terra, terá que enfrentar desafios. Deus, ele não vai te livrar do deserto. Ele vai te livrar no deserto. Deus, ele não vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar na fornalha. Você precisa entender isso. Você pode superar as crises da vida, mas você precisa continuar cavando até encontrar a solução, a vitória e a água para saciar a sua sede. Observe essa frase. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Dentro da sua casa ou dentro da igreja quietinho, você está em segurança, mas não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para ficar quietinho, paradinho, dentro da sua casa ou dentro da igreja confortável que nós temos. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para sair do barco. Deus chamou para você para conquistar. Deus chamou para você para ir adiante. Deus não chamou você para ser uma pessoa passiva, mas Deus chamou você para ser uma pessoa ativa. Então, nós precisamos continuar cavando. E é cavando que Deus vai nos dar a vitória. Então, em momentos de crise, não pare. Continue cavando. Amém, irmãos? Repita comigo, 3 decisões. Terceira e última decisão. Versículo 24. Mantenha um relacionamento íntimo com Deus. Diz o seguinte no versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Irmãos, entenda uma coisa. O nosso relacionamento íntimo com o Senhor vai determinar se nós vamos superar ou se nós vamos continuar na crise. Amém? O seu relacionamento íntimo com Deus é que vai determinar se você vai continuar ou se você vai superar as crises em sua vida. Irmãos, Isaac tinha um relacionamento íntimo fantástico com Deus. Como eu posso saber disso? Como eu sei disso, irmãos? O Senhor em uma noite apareceu e conversou com Isaac. Olha que relacionamento íntimo que Isaac tinha com Deus, que comunhão. No seu TSD, Deus apareceu para Isaac e conversou com ele. Esse tipo de relacionamento também está disponível a mim e a você. Não estou dizendo que Deus vai chegar e aparecer e falar com você como falou com Isaac. Mas Deus vai falar com você através do Espírito Santo, através da palavra. Mas você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Ali no seu TSD, quietinho, Deus falou com Isaac. Você ali no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, Deus vai falar também com você. Mas você tem que buscar, você tem que correr atrás. Talvez o Senhor não tenha falado com você, porque você não tem falado com Ele. Deus quer ouvir sua voz. Talvez o Senhor não tenha falado com você, ou tem falado, mas por falta da intimidade com Deus, você não escuta. Seu ouvido não está discernindo a voz de Deus. E Deus está disposto a nos oferecer esse mesmo tipo de relacionamento que aqueles homens tinham. Esse relacionamento íntimo, essa história de poder do Evangelho. Porque Paulo diz que o Evangelho não consiste em palavras, mas em
poder. E Deus lhe chamou para você viver uma história de poder. Amém? Observe 4 palavras poderosas que o Senhor disse a Isaac no seu TSD. Observe. Ele disse para Isaac: não tema. Segundo, eu estou com você, o abençoarei e multiplicarei. Irmãos, isso é resultado de um relacionamento íntimo com o Senhor. O relacionamento com o Senhor expulsa o medo. O relacionamento com o Senhor nos traz essa segurança. O relacionamento do Senhor nos traz essa multiplicação de bênçãos na nossa vida. Por isso que Deus disse para Isaac: olha, não tema, estou com você, abençoarei e multiplicarei. Isso foi resultado de um relacionamento íntimo que Isaac estava tendo com Deus. Foi nesse momento que ele ouviu essas palavras. Se Isaac não tivesse esse relacionamento íntimo com Deus, ele teria desistido, ele teria abandonado tudo, ele teria brigado com os filisteus, porque os filisteus cometeram um crime, então ele ia lá requerer os seus direitos, iria brigar com os filisteus, e aí pudesse até ser morto pelos filisteus. Mas ele sabia que se o Senhor estivesse com ele, não importa aonde ele estivesse, se ele estivesse em Gerar, se ele estivesse em Berseba, se ele estivesse em outra região, Deus estava com ele, porque o que fazia diferença na vida dele não era se a terra era produtiva. O que fazia diferença dele não era se os rebanhos estavam multiplicando. O que fazia diferença na vida de Isaac é que a mão do Senhor estava sobre a vida dele. E isso é que importava. Para mim e para você é isso que vale na vida. Não importa se eu trabalho numa empresa A ou B, não importa se eu estudei na escola A ou B, não importa se eu moro em tal cidade, não importa o contexto, o que importa é quem está comigo. Porque é isso que faz diferença na minha e na sua vida. Você já parou para pensar nisso? No versículo 25 diz o seguinte, que Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Está lá no versículo 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Irmão, será que o motivo da nossa crise não é porque falta esse relacionamento íntimo com o Senhor? Será que você não está vivendo uma crise porque falta esse relacionamento íntimo com o Senhor? Pode ser isso o maior motivo da sua crise, porque você não tem tido um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas pastor, eu não tenho tempo. Irmãos, o dia tem 24 horas, amém? 8 horas de trabalho, sobra quanto? 16. 8 horas dormindo, se você dorme bem, sobra quanto? 8. 1 hora deslocando para o trabalho para ir para voltar, menos 2 horas sobram quanto? 6 horas. 1 hora de refeição, 20 para almoço, café, almoço e janta. Sobra quantas horas? 5. Ah, mas e a minha família? Então vou dar 1 hora por dia. E olha que tem gente que não faz isso, mas vou dar 1 hora por dia, 2 horas para a família. Para eu sentar com a minha esposa, com os meus filhos. Sobra quantas horas por dia? 3. É nessas 3 horas que a gente está assistindo novela, vendo filme, fazendo coisa à toa. Aí você multiplica vezes 7, 7 vezes 3, 21. 21 horas. Então, o que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos deu? O cálculo é simples. O que a gente está fazendo com o tempo? Então, talvez um momento de sua crise seja exatamente isso. Essa falta de intimidade com o Senhor. E aí, irmãos, desta forma, as crises não serão crises. Como assim, pastor? Como as crises não serão crises? Não, as crises serão oportunidades para você crescer. Deus vai transformar as crises em bênçãos para o seu crescimento. E você vai ouvir o que Isaac também ouviu. Eu, não tema, estou com você, o abençoarei e multiplicarei. Observem essa frase. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus em momentos de crise. Mantenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém, irmãos? Todos nós passamos por crise e as crises podem atingir várias áreas de nossa vida. E ela pode ser causada por várias circunstâncias. No caso de Isaac, qual foi o motivo da crise? Inveja. Os filisteus tiveram inveja de Isaac, porque Isaac estava crescendo, estava ficando um homem poderoso. Então a inveja foi o motivo de ocasionar aquela crise. E no seu caso, você já procurou identificar
Qual é o motivo? Por que eu estou em crise? Irmãos, o ano tem 365 dias. Nesses 365 dias do ano, você ficou doente mais de 200 dias? Nesses 365 dias, você recebeu um dia sim, um dia não, uma notícia ruim? Nesses 365 dias, você ficou internado 100 dias, ou 150 dias, ou metade do ano? Não. Isso prova o quê? Que a gente é mais abençoado do que sofre. Isso prova que você recebe mais do que perde. Só que o nosso problema é o quê? É enxergar o pontinho preto na parede branca. Tem aquela parede branca bonita e a gente enxerga o pontinho preto. Por isso que a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso. A gente traz à memória toda aquela coisa ruim da nossa vida e não traz aquilo que é esperança. E aí a crise vem e você não sai do lugar. A crise vem e você fica desesperado. Lembre-se que Deus é o eu sou. Ele disse isso para Moisés. Moisés falou, olha, eu vou dizer o que ao povo? Vou dizer quem me enviou. Deus falou para Moisés, diga que eu sou. Em outras palavras, irmão, o Senhor é aquilo que você precisa que Ele seja nas situações na sua vida. Se você está triste, Ele é a alegria. Se você está com dor, Ele é o alívio. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. Se você está com sede, Ele é a fonte das águas vivas. Se você está fraco, Ele é forte. Se você está perdido, Ele é o caminho. Se você está em crise, Ele é a esperança. Deus é aquilo que você precisa, Ele é aquilo que você necessita que Ele seja na sua vida naquele momento. Sabe por que tudo isso? Porque Deus cuida de você e Deus deseja você. Você pode superar as crises da vida. Então, 3 decisões que você precisa tomar. Não tenha medo das mudanças. O Senhor está dizendo a você, não tema. Não pare, continue cavando. O Senhor está dizendo a você, estou contigo. 3ª decisão, mantenha um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor está dizendo a você, o abençoarei, o multiplicarei. Amém, irmãos? Queria terminar contando uma história. Um homem, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E ele foi levado a julgamento. E as pessoas queriam que esse homem fosse condenado. As pessoas queriam. Mas parte do júri que estava julgando aquela causa estava dividido. Metade queria que o homem fosse absolvido e outra metade queria que o homem fosse condenado. E todo o povo queria que o homem fosse condenado. E aquele juiz muito esperto, ele falou, olha, ele pensou, eu preciso agradar o povo. Mas tem uma minoria aí do júri que eu também não quero desagradar, eu quero agradar todo mundo. Então ele chegou e falou para a pessoa que estava sendo acusada, olha, o seu destino vai estar nas suas mãos. Eu vou pegar aqui 2 papéis e vou escrever, absolvido e condenado. E você vai escolher, vou dobrar e você vai escolher. Então você vai decidir o seu próprio destino. Então aquele homem que estava sendo acusado injustamente, o juiz escreveu nos 2 papéis, condenado nos 2. Olha o juiz, escreveu condenado nos 2, dobrou o papel, colocou no bolso dele, a pessoa já tinha escolhido, me dá esse, então fica com esse, agora esse outro eu guardo. Mas estava escrito condenado nos 2 papéis. E aí o juiz falou, preparado então para ler sua sentença? E o homem disse, olha, eu não fiz nada, eu estou sendo acusado injustamente, e não importa o que está escrito aqui no meu papel, eu creio que Deus vai me livrar, porque Deus não é justo, eu estou com Deus, Deus vai julgar a minha causa, e prova que eu não acredito que eu vou ser condenado, prova que eu creio em Deus, que eu não vou ler o que está escrito nesse papel. E dobrou, mastigou e engoliu. O que o juiz teve que fazer? Estava escrito o que no papel do juiz? Se estava escrito condenado, o que era o dele? E aquele homem foi absolvido. Então, irmãos, é isso. O que importa é que quem está com você. E dia de Páscoa é dia de libertação e ressurreição, mas todo dia é dia de Páscoa. Que Deus abençoe e que você fique com essa mensagem em seu coração. Vamos nos colocar em pé. Se essa mensagem falou o seu coração, feche os seus olhos. Irmãos, eu não sei com que tipo de crise você entrou aqui essa manhã. Talvez você está dizendo, poxa, Senhor,
um dia de comemorar a Páscoa, e eu com esse tipo de problema. Mas a Páscoa não é só hoje, meu irmão. Todo dia é dia de Páscoa, todo dia é dia de libertação, todo dia é dia de ressurreição, porque o poder de Deus não está limitado. Nós sim limitamos o poder de Deus por causa da nossa falta de fé, mas o poder de Deus, ele não é limitado. E Deus quer ministrar na sua vida essa libertação, essa ressurreição, trazer de volta aquilo que o inimigo roubou, trazer de volta aquilo que a sua fé deixou morrer, trazer de volta aquilo por algum descuido você não cuidou, você não semeou, você não regou e acabou morrendo. Mas Deus tem poder para trazer de volta, assim como trouxe Lázaro ali cheirando mal, morto, ele trouxe de volta. E Deus quer fazer isso na sua vida, e Deus quer dizer a você que você pode sim, com a ajuda dele, superar as crises que há na sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa poderosa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Primeiramente ao meu coração, ó Deus, naquelas manhãs conversando com o Senhor, no meu tempo a sós com o Senhor, como o Senhor ministrou, ó Deus, poderosamente isso no meu coração. E nesta manhã o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar isso com os meus irmãos. Por isso, ó Pai, que essa mensagem venha entrar no coração mesmo, a ponto de dividir alma e espírito, ó Senhor, no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, que eles possam sair daqui essa manhã com essa frase em seu coração: eu posso superar as crises da vida, eu posso, porque o que importa é a presença de Deus que está comigo. É esse tipo de pensamento que temos que ter. Eu lembro, ó Deus, quando a gente lê na sua palavra, que o Senhor disse a Moisés: olha, você vai para a terra prometida, leve o povo à terra prometida, mas eu não vou com vocês. Moisés disse para ele: olha, se o Senhor não for, eu não vou. Porque para Moisés o que importava não era a terra prometida, mas era a presença de Deus. Porque as coisas aconteciam por causa da promessa de Deus na vida deles. Por isso, Senhor, nos faça entender, ó Pai. A gente dá mais crédito, ó Deus, para o que as pessoas estão dizendo, para o que a gente lê em revista e jornal. E com isso a gente não dá crédito ao poder do Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, nos ajuda a voltar os nossos olhos para a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a voltar os nossos olhos para o Senhor. E saber, ó Deus, que nós podemos superar a crise da vida. Porque aquele que está conosco é que vai fazer a diferença, Pai. Nos ajuda a não ter medo das mudanças. Saber, vou mudar? Amém, Deus está comigo. Nos ajuda, Senhor, a não parar de cavar, a continuar cavando, a continuar buscando, a continuar perseverando, a continuar lutando, Pai, a continuar acreditando, Senhor. Nos ajuda, Pai, a manter um íntimo relacionamento com o Senhor, porque nós queremos ouvir como Abraão ouviu: não tema, estou com você, o abençoarei e multiplicarei. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Poder sentar? Deus abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Que palavra clara, não é, irmãos? Que palavra clara. Alguma palavra para a gente acrescentar? Não, claro, simples, simples. A palavra de Deus para você: você pode vencer as crises da vida. Não pode parar, tem que ter coragem para mudar, tem que continuar cavando e íntima comunhão com Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos as respostas na palavra e submetemos a nossa vida à palavra, com certeza a palavra vai mudar a nossa vida. Vamos chegar em pé. Quero agradecer você que é nosso convidado, você veio, participou conosco, seja bem-vindo, sempre é uma alegria para nós ter você conosco. O pastor Jean já saiu, ele trouxe a palavra, ele vai despedir você lá na porta. Pai, muito obrigado pela simplicidade, pela clareza e pelo poder da tua palavra. O Senhor usou maravilhosamente o teu servo. Ficou fácil entender, ó Pai, que o Senhor está conosco e as crises, na verdade, não são o fim, mas são o início de um novo momento, uma nova caminhada com o Senhor, de vitórias. Obrigado, Senhor, porque nós podemos mudar, porque o Senhor vai conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda a cavar novamente e outra vez, tantas quantas forem necessárias, até que nós tenhamos lugar espaçoso. Pai, muito obrigado, porque na íntima comunhão com o Senhor aparece ao nosso coração. O Senhor fala conosco, nos orienta, nos ensina.
O Senhor nos corrige quando é necessário. E assim, Pai, nós podemos com certeza, no relacionamento com o Senhor, receber a sua palavra, a sua orientação. Abençoa o teu servo, pastor Jean, sua família, seu ministério. Abençoa cada pessoa, Pai, que está aqui e ouviu esta palavra. Quem está em casa, ouviu pela internet, quem está vendo agora pela televisão. Deus, que creia de todo o coração que é possível vencer as crises da vida. Um com Deus é maioria. O Senhor diz na sua palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Senhor. Assim, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e nos tem dito nesse momento. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você.